Olá, meu nome é Gabriel Henrique Lopes Rodrigues, sou estudante da ETEC Padre José Nunes Dias e hoje vou falar um pouco sobre a política, religião, organização social e curiosidades acerca da civilização que formou o maior império pré-colombiano da América, os Incas. Há algumas versões diferentes em relação à origem desse povo. Em uma delas, antes de migrarem para Cusco, os Incas teriam habitado os arredores do lago navegável mais alto do mundo, o Lago Titicaca, localizado na Cordilheira dos Andes, entre o atual limite do Peru com a Bolívia. Já outra hipótese defende que os Incas habitaram inicialmente a montanha de Pocaritambo, em Cusco. Assim como outros povos, os Incas possuem um mito de criação. Segundo uma das versões mais famosas, Viracocha, o deus criador, teria criado em uma ilhota localizada no centro do lago Titicaca o deus Sol Inti, a deusa Lua Mamaquila e as estrelas, para iluminarem a terra que se encontrava em completa escuridão. Ambos deram origem a 4 casais, formados por 4 irmãos e 4 irmãs. Liderados por Ayar Manco, eles deveriam achar um lugar no qual o cajado de ouro conseguisse perfurar o solo. Ao chegar em uma determinada região, Ayar Manco consegue perfurar o solo com seu cajado, indicando assim sua fertilidade. Ele chama a região de Cusco, o que significa o umbigo do mundo, fundando o que podemos chamar de Reino Inca. Ao fazer isso, ele se tornou Manco Capac, sendo o próprio filho do Deus Sol e fundador da linhagem dos líderes incas. Sua mulher era filha da deusa da lua, chamada Mama Oclo. Acredita-se que os incas teriam migrado para o Vale de Cusco por volta do século XII. Vivendo em regiões montanhosas, esse povo se adaptou à pouca disponibilidade de gás e oxigênio, à ocorrência de terremotos e erupções vulcânicas e ao relevo íngreme e desafiador. Tanto moldando o ambiente, seja por meio da agricultura de socalcos ou terraceamentos, que evitava a erosão hídrica, da construção de canais de água, que podiam ser destruídos a qualquer momento pelos terremotos, ou através de adaptações físicas, desenvolvendo, com o tempo, pulmões maiores e pernas mais curtas e potentes, facilitando a escalada. Assim como todas as atividades desse povo tinham que ser adaptadas às condições físicas dos Andes, o mesmo ocorria com as suas construções. As fortalezas e os templos eram construídos a partir do corte de grandes pedras, que eram encaixadas umas sobre as outras, como um quebra-cabeça. Não se sabe ao certo se algum material era utilizado para fixar as pedras, porém, acredita-se que eles utilizavam ferro fundido para grudar as rochas cortadas. Eles criavam animais como lhamas, alpacas e vicunhas, que eram utilizadas de uma forma geral para o transporte, fornecendo carne e lã, com a qual eram feitas roupas para poderem suportar o frio dos Andes. Tanto a prática da agricultura quanto a prática da tecelagem, segundo a mitologia inca, foram ensinadas a eles pelos deuses. Porém, a principal atividade econômica desse povo é a da agricultura. Produziam cerca de 200 espécies de batatas diferentes: milho, quinoa, amendoim, tomate e planta de coca, a qual eles mascavam suas folhas para diminuir a fome e ajudar a resistir à fadiga, causada pela pouca disponibilidade de oxigênio. O indivíduo mais poderoso da sociedade era o Sapa Inca, sendo considerado o filho do deus Sol, Inti. Poderia ter várias mulheres e intervir até em situações pessoais de cada indivíduo. Algo interessante é que seu herdeiro não era necessariamente o filho mais velho, mas sim o mais hábil a exercer a função, sendo que provas eram feitas entre os filhos para se decidir o novo herdeiro. Imagina quanto problema não seria evitado se essa política fosse implementada nos reinos da Europa? Podemos citar, por exemplo, Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno, Richard Cromwell, filho de Oliver Cromwell, ou até mesmo Luís XVI, da França. Abaixo do Sapa Inca, na pirâmide social, estavam seus parentes, que ocupavam os cargos mais importantes, sendo juízes, sacerdotes, generais, etc.
Na base da pirâmide estavam os camponeses, que viviam em sua grande maioria nos ailos, unidades produtivas que tinham a função de se autossustentar e pagar impostos ao imperador. Os administradores dos ailos eram os curacas, os quais tinham que manter a ordem em sua região. Uma curiosidade é que os filhos desses líderes locais eram levados para viver próximo ao Sapa Inca, evitando assim que algum curaca organizasse uma revolta ou apoiasse alguma. Os camponeses tinham que, em determinadas partes do ano, trabalharem para o Estado, na construção de templos, estradas ou exercendo outras funções. Esse trabalho é conhecido como mita. Contando com estradas de até 4.000 quilômetros, os incas conseguiam ligar, no auge do seu império, Quito no norte até Cusco no sul. Além disso, havia um eficiente sistema de correio, sendo que, em média, a cada 5 quilômetros havia um posto no qual morava um chasque, sendo ágeis e resistentes corredores responsáveis por levar as informações de posto a posto, se revezando. Parecido com o sistema de correios instaurado no antigo Império Persa por Dario I. Porém, a principal diferença é que os entregadores persas usavam cavalos, já os chasques levavam consigo um pututu, sendo uma concha-maria grande o suficiente para emitir um som alto, avisando sua chegada. A mensagem era passada de forma oral ou por meio dos quipos, que eram cordões feitos normalmente de lã de llama, os quais possuíam nós, que dependendo de sua quantidade ou posições, representavam valores numéricos, sendo tingidos de cores diferentes para cada objeto ou recurso que estava sendo contado. Os incas davam grande importância aos antepassados, sendo que os mortos, principalmente os mais poderosos, eram mumificados, além de serem consultados em momentos de decisões importantes, levados em certos rituais ou até mesmo em batalhas. Realizavam também sacrifícios de animais e humanos com frequência. Um bom exemplo dessas práticas está relacionada com a descoberta feita em 1999 pelo pesquisador Johan Reinhardt, que encontrou 3 múmias incas enterradas em um vulcão localizado nos Andes argentinos. Com os estudos, se descobriu que as 2 crianças e uma adolescente foram enterradas ainda vivas, como forma de sacrifício. A múmia mais famosa é a adolescente que tinha por volta de 13 a 15 anos quando morreu. Ela se encontra no melhor estado de conservação, sendo conhecida como a donzela. Dentro de sua boca foram encontradas folhas de coca mastigadas, sendo que, provavelmente, junto com a xixa, bebida alcoólica feita com milho, essa substância serviu para embriagar a jovem antes do sacrifício, possibilitando sua ascensão ao mundo espiritual ou até mesmo diminuindo sua ansiedade, deixando-a mais tranquila. Um dos aspectos mais interessantes das 3 múmias é que elas foram conservadas de forma natural, devido às baixas temperaturas e ao clima seco da região, sendo que essa mumificação natural é bem característica dos Andes. Acredita-se que a donzela seja uma virgem do sol, sendo escolhida e levada para Cusco pela sua beleza ou pelo poder de sua família, para se tornar uma sacerdotisa. Para finalizar o vídeo, gostaria de contar mais 2 curiosidades, complementando todo o conteúdo que foi passado. Quando se casava, o Inca ganhava terra, de acordo com o tamanho de sua família, e insumos do governo para poder se autossustentar. E por último, você andaria em uma ponte feita de capim? Então, esse era outro tipo de construção feita pelos Incas, para ligar um lado de outro de um desfiladeiro. A última ponte Inca de capim está sobre a rua Apurímac, próxima a Cusco, tendo por volta de 600 anos de idade e sendo derrubada e construída novamente todos os anos, quase sempre no segundo domingo de junho. A tradição que passou de geração para geração consiste na reunião dos adultos das comunidades de ambos os lados da ponte, sendo que cada família contribui com uma parte da estrutura tecida à mão, utilizando o capim resistente, chamado de coiauchu, que é batido com uma pedra e banhado em água para ficar mais maleável. A ponte antiga é cortada e cai no rio,
onde é levada pela correnteza até apodrecer. Para ser bem resistente, os pequenos fios de capim são entrelaçados várias e várias vezes, até ficarem bem grossos e extremamente fortalecidos. A construção da ponte é feita tradicionalmente pelos homens, enquanto as mulheres ajudam na customização das cordas. Apenas mão de obra humana é utilizada para a construção da estrutura, que há algumas centenas de anos ligava uma das vilas mais importantes do glorioso Império Incaico. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. As principais fontes utilizadas para a elaboração do conteúdo estarão na descrição. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. É isso aí e tchau!